Olá, muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Fábio Marcelino e hoje nós vamos falar sobre o motor a 4 tempos. Vamos analisar alguns motores esquemáticos, onde os tópicos abordados vão servir aí de exemplos gerais para todo e qualquer tipo de motor a 4 tempos. Então, entre eles, nós temos aqui a apresentação do motor. Ele tem a parte do pistão, a biela e o eixo do motor, onde o pistão ele sobe e desce em 4 etapas diferentes, que nós vamos chamar de tempos. E cada movimento do pistão, através da biela, é convertido em movimento de rotação do motor. Ou seja, o movimento vertical de subida e descida do pistão, com a ajuda da biela, faz com que o movimento vertical de subida e descida seja convertido em movimento rotacional do eixo do motor. Então, esse movimento rotacional ele é obtido porque, em tempos diferentes, eu tenho a extração da energia térmica em forma de energia mecânica em cada um dos cilindros em tempos diferentes. Você também vai perceber a presença das válvulas de admissão e escapamento e um comando de válvulas, um sistema que gira com o próprio input do eixo do motor. Esse eixo gira e os seus ressaltos comandam a válvula no sentido de abertura e as molas comprimidas, depois de liberadas, elas repõem a válvula para a condição fechada. Então eu tenho aqui válvulas de admissão e escapamento, vela de ignição, aqui está o pistão, essa é a biela que converte o movimento vertical de subida e descida do pistão em movimento rotacional no eixo do motor. A parte final do curso do pistão, essa parte mais alta, que seria o limite máximo superior, é o ponto morto alto. Após esse período, o pistão desce até um ponto morto baixo e a distância entre ponto morto alto e ponto morto baixo é chamada de curso, e essa pergunta já caiu na prova da ANAC diversas vezes. Não dá nem para contar. Do ponto morto alto até o fundo superior aqui do nosso cilindro, você tem a câmara de combustão, local onde a centelha de ignição vai começar a queimar o combustível para que ocorra a expansão. Essa expansão é necessária para que se converta energia cinética dos gases em expansão e energia mecânica no eixo do motor. No nosso motor, girando o eixo do motor, eu teria o giro da hélice. Então, motor a 4 tempos é aquele que em 4 etapas diferentes, ele tem 3 tempos diferentes, sempre associados ao movimento do pistão. Então, quando eu falo tempo, eu me refiro ao movimento do pistão, subindo ou descendo. Quando a gente fala de fase, a gente se refere àquilo que está acontecendo com a mistura ar-combustível, que uma hora pode estar sendo admitida, comprimida, queimada ou expulsa do mecanismo. Então, no primeiro tempo, que é o tempo de admissão, eu tenho o pistão descendo do ponto morto alto ao ponto morto baixo, com a válvula de admissão aberta, permitindo que ocorra a fase de admissão, momento em que a mistura a combustível está sendo injetada na parte interna do nosso cilindro. No segundo tempo, que é o tempo de compressão, o pistão se desloca do ponto morto baixo ao ponto morto alto, com ambas as válvulas de admissão e escapamento fechadas, para que ocorra a fase de compressão, ou seja, a fase em que a mistura ar-combustível está sendo comprimida. O tempo motor, que é o terceiro tempo, é um tempo muito especial, porque nesse tempo você vai ter realmente a extração de trabalho, ou seja, o momento em que a energia cinética dos gases queimados em expansão serão convertidas em trabalho, serão convertidas em movimento no eixo do motor. Energia cinética sendo convertida em energia mecânica para o funcionamento do motor e acionamento da hélice. Bom, o acionamento da hélice é fundamental porque é a rotação do motor que garante a tração para decolagem, subida, voo de cruzeiro e, por fim, a aproximação e pouso. Então, nesse tempo, eu tenho primeiro a centelha saltando dentro da mistura ar-combustível para que ela possa pegar fogo, e a gente chama isso de fase de ignição. Então, com a ajuda da centelha, inicia-se a fase de combustão, e essa combustão é progressiva, ou seja, o combustível é queimado progressivamente na fase de combustão. E por consequência, o combustível é queimado progressivamente na fase de combustão. E por consequência, você vai ter a expansão dos gases queimados, impulsionando o pistão para baixo. Então tá aí, terceiro tempo é chamado de tempo motor, porque vai haver a extração de trabalho, a conversão de trabalho.
E por fim, o quarto tempo é o tempo de exaustão, momento em que o pistão sai do ponto morto baixo em direção ao ponto morto alto, com a válvula de escapamento aberta, expulsando os gases queimados para fora do sistema. Então é interessante você notar que primeiro, segundo e terceiro tempos ocorrem dentro de cada um dos cilindros, ou seja, cada um dos cilindros tem o seu próprio primeiro, segundo e terceiro tempo, para que seja possível haver a conversão de energia mecânica. Portanto, no quarto tempo eu tenho a fase de exaustão, a fase onde os gases queimados estão sendo expulsos para fora do sistema. Está aqui a válvula de exaustão aberta e o pistão subindo. Bom, esse é o esquemático do comando de válvulas que você viu anteriormente. Esse é só esquemático, ainda não é parecido com o motor real, porém ele mostra para você o seguinte: o eixo de ressaltos ele é chamado dessa forma porque ele tem vários ressaltos. Quando esses ressaltos encostam na sede da válvula, empurram a válvula para baixo, mas comprimem a mola, porque essa mola comprimida acumula energia potencial elástica. Então, assim que o ressalto passa, olha o que acontece, a mola repõe a posição da sede e com isso ela fecha a válvula. Aqui no esquemático eu tenho a distância relativa à abertura. Então, no momento da abertura, eu acabo tendo essa distância. Está aqui o curso, né? Ponto morto alto, ponto morto baixo. Válvula de admissão, aquela que injeta mistura ar combustível. E a válvula de escapamento, aquela que vai se livrar do calor. Então o motor térmico é assim, né? Ele adiciona calor no tempo motor e libera calor para fora no tempo de escapamento. Praticamente a diferença de temperatura entre a temperatura adicionada e a temperatura expelida é praticamente o valor que foi convertido em trabalho. Já o motor aeronáutico ele se parece um pouco mais com essa animação esquemática. Nesse motor nós temos um eixo de ressaltos, então são vários ressaltos, um ressalto para cada válvula, e esse eixo de ressaltos, que é chamado de eixo do comando de válvulas, recebe o input do motor. Então, através de engrenagem, enquanto o motor estiver girando, ele está girando também o eixo do comando de válvulas. Cada ressalto vai dar um input no tucho. Esse tucho, ao receber o input, ele transmite isso para uma vareta, que desloca o balancinho para cima. Quando o balancinho sobe, a válvula desce, na condição aberta, comprimindo a mola. Quando o ressalto passa, a mola se distende e fecha a válvula. O tucho, a parte de contato com o ressalto, a vareta, que vai dar um input no balancinho. Quando o balancinho sobe, a válvula desce comprimindo a mola. Quando o ressalto passa, a mola empurra o balancinho de volta, vareta e tucho. E a válvula volta à condição fechada. Então vimos o motor a 4 tempos, o próximo vídeo vai ser relativo ao motor a 2 tempos e a gente vai fazer uma comparação entre os dois motores. Espero que você tenha gostado, eu deixei inclusive um e-book aí na descrição. Se você gostou, deixa um like, compartilhe. Obrigado aí por ter assistido. Grande abraço, até a próxima.